Fazem 4 anos da intervenção no Hospital Beatriz Ramos, ali em Indaial. Nós vamos conhecer um pouco dessa história, o que mudou a partir da intervenção, e nós vamos falar agora com a Adriane Ferrari, que muito gentilmente concede essa entrevista aqui aos ouvintes do Repórter Cultura, ela que é administradora do Hospital Beatriz Ramos. Muito bom dia, Adriane. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É sempre um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho com a história aí de Indaial. Então, Adriane, mudou muita coisa a partir da intervenção, desde a época da intervenção. Como é que vocês pegaram o Hospital Beatriz Ramos? Bem, fazer uma retrospectiva desses 4 anos, assim, até acaba nos emocionando um pouco. Quando a gente chegou lá, a gente viu um hospital totalmente precário, né? Os leitos do Sistema Único de Saúde, onde os pacientes ficavam internados, choviam, né, dentro dos quartos. O parque tecnológico, que eram os equipamentos do pronto-socorro, totalmente obsoletos. Faltavam profissionais ali para estar atendendo a população. A gente tinha uma série de dificuldades, sem contar a questão financeira, né, que era a maior dificuldade do hospital. Então, isso foi em 18 de março de 2019, quando o prefeito André, e aqui eu tenho que destacar a coragem dele, porque foi um ato de coragem, né, fazer essa questão da intervenção. Então, ele fez essa intervenção no hospital e me convidou para deixar de ser secretária e assumir a intervenção do hospital. Quando isso aconteceu, num primeiro momento eu fiquei assustada, porque não era a minha realidade, né? Assumir a intervenção do hospital é uma responsabilidade muito grande. Desafio. E um desafio. E quando isso aconteceu, eu conversei com meu marido, enfim, eu digo, vamos tocar, vamos em frente, vai dar tudo certo. Ele disse, mas tu tá doida, mulher, tu tá doida. Um hospital, eu disse, não, eu vou dar conta, eu vou tentar, pelo menos eu vou tentar. Então, quando isso aconteceu, eu fui conhecendo a equipe, tive todo o suporte da Prefeitura Municipal na parte técnica, né, de profissionais, tanto do jurídico quanto da equipe toda da Prefeitura, que foi o suporte, que foi o esteio, e também dos profissionais do hospital, né, e da Secretaria de Saúde. Então, eu sempre tive uma boa relação com os profissionais e tenho uma boa relação. E isso fez com que eu me sentisse cada vez mais segura em relação às atitudes que eu deveria tomar em relação ao hospital. Então, foram muitos os desafios. Eu sempre digo para o prefeito que na minha contratação não havia, porque eu era secretária de saúde, não havia intervenção do hospital e não havia uma pandemia, né? Porque logo depois de 2019 veio uma pandemia. Tudo muito novo, ninguém sabia como fazer, o que ia acontecer, muitas pessoas. Então, assim, tudo isso foi agravando a situação pública, né, da saúde pública. Então, a gente fez uma força-tarefa para conseguir ali reestruturar o hospital. E eu acho que a pandemia, independente ali, lógico que pelas mortes, né, que foram ocasionadas, mas ela evidenciou a fragilidade na saúde pública e fez com que todos os governantes olhassem com uma maior atenção para a saúde pública, né, o quão precária estava a saúde pública. Então, veio recurso por parte do governo federal, estadual, o município ajudou incansavelmente o hospital. Então, a gente conseguiu ali reestruturar o hospital com equipamentos, com reformas. Então, a gente vê que o apoio e a união de todos fez a diferença, né? Então, a intervenção, às vezes, não é a Anica, não é a Adriane. É toda a equipe, todo o suporte que a gente tem por trás e que faz as coisas acontecerem. E fazendo essa retrospectiva, tu vê a dificuldade e os problemas que a gente foi passando dia a dia, né? Sempre com a ajuda de muitos. Será que o que vai acontecer? Como é que a gente vai dar conta de resolver esse problema? Então, isso foi até que a gente conseguisse realmente passar por esses 2 anos de pandemia, reestruturar todo um hospital, fechar um convênio com o governo do estado, num montante de 6.665.000, um contrato histórico para a história do Beatriz Ramos, que nunca tinha celebrado um convênio com esse montante. Então, a gente fechou esse convênio, conseguiu e está estruturando toda a parte do centro de diagnóstico de imagem, né? Então, a gente vai ter ali
uma sala de tomografia nova, uma sala de ressonância nova, uma sala de mamografia, mamógrafo digital novo que está lá na caixinha, esperando a estrutura estar pronta para a gente conseguir implantar, endoscopia, colonoscopia. O paciente do hospital ele vai conseguir sair com um diagnóstico preciso, coisa que antes isso não era possível. Então, a gente está trabalhando para dar qualidade no atendimento para o paciente, né? Lógico que algumas coisas nos preocupam em relação à questão da sustentabilidade financeira do hospital. Isso que eu ia perguntar para você. Hoje, durante pandemia e pós-pandemia ainda, os hospitais aqui da nossa região, a gente sabe, receberam muitos recursos e tornaram, né, as suas estruturas mais viáveis, financeiramente falando. E qual é a perspectiva da continuidade agora, né, dessa estrutura, para ela não virar deficitária novamente e nós começarmos a viver tudo aquilo que a gente já viveu, tanto aqui no Hospital Asi também, quanto lá no Hospital Beatriz Ramos, que você pegou, você conhece bem a história por lá, e os munícipes também, que são os usuários, conhecem bem a história. Qual é o que está se fazendo para que possa se dar continuidade, né, a essa estrutura que não é mais deficitária, essa estrutura que olha para frente, para investimentos, para novos leitos, para UTIs, para leitos de UTIs, para centros de imagem, ou seja, como fazer isso ter continuidade? A gente vem trabalhando nessa questão de dar estrutura e condições ao hospital para que ele seja autossustentável, né? Então, assim, o que é isso? É você deixar uma estrutura qualificada, onde profissionais médicos possam vir e tenham interesse de vir, trazendo consigo convênios particulares, que é o que dá sustentabilidade, né? Num hospital, por exemplo, do Beatriz Ramos, quando eu falo do Beatriz, né? São dois setores que realmente trazem recursos para o hospital, que é o centro cirúrgico e o centro de diagnóstico de imagem. Pronto-socorro, UTI são setores necessários, de extrema necessidade, mas que são deficitários, né? A questão da tabela SUS, enfim. Então, a gente tem ali alguns agravantes que a gente tem que equilibrar essa conta no final do mês, né? A gente está fazendo parcerias e logo, logo aí a gente vai poder estar divulgando uma grande parceria que vai acontecer com o Hospital Beatriz Ramos, com uma clínica privada, que vai realmente trazer convênios particular e, em contrapartida, vai atender os pacientes do Sistema Único de Saúde. Né? É uma parceria muito importante, é uma área que hoje a gente não tem no hospital, que ainda é o que falta. Então, a gente vem buscando parceiros, a gente vem dando condições a esses parceiros realmente para buscar. Porque o paciente, quando ele é um paciente privado, um exemplo, ele quer ter uma estrutura física adequada de internação, ele quer ter um leito lá onde ele paga, que ele tenha uma qualidade no atendimento, que ele tenha um diferencial. Né? Então, a gente também vem trabalhando na questão da hotelaria, né? que é importante também na área do hospitalar, porque assim, o hospital vende serviço. Né? Ele é uma empresa que ele vende serviço de saúde. Então, que tipo de serviço de saúde que tu quer oferecer para o teu cliente? Né? Ele vai ter lá a situação do SUS, mas tem a situação que ele vende serviço também. Que ele tem que equilibrar e que ele tem que buscar aquele paciente lá, que ele tem o recurso para pagar um exame, que ele quer fazer a cirurgia particular. Quer ficar num quarto melhor, quer ficar num quarto isolado, não quer ficar num quarto coletivo. Então, isso são escolhas que o cliente ele vai pagar por isso. Então, assim, a gente vem trabalhando nessa questão estrutural, né? Lembrando que quando a gente entrou e assumiu a intervenção, a gente assumiu com um passivo de mais de 20 milhões. Então, a gente ainda tem esse passivo, porque quando se parcela, a dívida não sumiu. O parcelamento está lá e tem que pagar todo mês. Então, a gente tem esse parcelamento do tributário, né, que a gente conseguiu um benefício ali de 3 milhões de redução. Então, a gente parcelou 6 milhões aproximadamente. Temos o FGTS, que a gente pagou uma parte, conseguiu quitar uma parte, está negociando a outra parte com a Caixa. Tem uma situação da Celesc também, que antes a Celesc era mantida por mandato de segurança, por exemplo, não eram pagos mensalmente a conta de energia elétrica, então a energia era mantida por mandato de segurança no hospital. Então isso também, a gente teve uma lei do governo do estado que beneficiou os hospitais, a gente também fez essa adesão, está ali negociando com o estado, né, e com a Celesc para parcelar isso também, para receber esse benefício de isenção. Então,
a gente vem caminhando, né? Além de estar administrando esse passivo, a gente também tem que dar condições. Então, muitos falam, a dívida aumentou. Não é que a dívida aumentou, você tem que dar condições e para se fazer uma reforma, para se fazer uma mudança, é que nem eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu não vou ter o dinheiro todo, eu vou ter que fazer um financiamento, eu vou ter que ter um investimento, né? Mas a gente vem trabalhando forte nessa questão aí para conseguir dar essa sustentabilidade para o hospital. E o capital humano, que é tão necessário, né? A gente falou até aqui de estrutura física, estrutura, né, de equipamentos. E o capital humano? O hospital tem conseguido ser atrativo para profissionais, bons profissionais? Esse é o nosso maior desafio, né? Hoje a gente sabe da questão da fragilidade dos profissionais. Eles, com a pandemia, a gente também viu que eles adoeciam com maior facilidade, né? Assim, desgastante, vários vínculos. A gente vem trabalhando e é super favorável a questão da implantação do piso da enfermagem, né? Só que a gente, é como a gente fala, tem que ter da onde vai sair esse recurso, né? Os hospitais eles não têm como absorver isso do próprio caixa. Então, assim, o governo federal ele está viabilizando de onde vai sair a fonte de recurso para a implantação do piso de enfermagem. E o hospital a gente é muito parceiro da enfermagem, a gente é favorável, é necessário, porque assim, se é um técnico de enfermagem, um piso no hospital, ele ganha 2 mil e pouquinho. Então, se você parar para analisar, é muito pouco, gente, né? Pelo trabalho que é desenvolvido, eu sempre digo assim, até pela fragilidade de você estar à frente de uma doença como foi, né? Uma patologia como foi a Covid, tu tá ali num momento e daí tu sai de lá e tem toda a família, daí tu não dá atenção para tua família, tu tem que ir para outro vínculo. Chegam a ter 2, 3 vínculos para dar conta de manter né? Então a gente percebe que eles vão adoecendo, a gente percebe que a gente precisa dar uma atenção e o cuidado maior, porque a gente vê que tem uma rotatividade maior de profissionais na área da saúde. E a gente vem sim trabalhando nessa questão ali e não vê a hora de realmente implantar o piso da enfermagem para poder valorizar esses profissionais que foram tão relevantes na pandemia para a gente, né? E falando em pandemia, para a gente se encaminhando aí para o final da nossa conversa, Nica, você comentava em off para a gente aqui que algumas questões da pandemia foram positivas, vamos dizer assim, né? Claro, a gente está olhando aqui, tirando todo o sofrimento, Sim, todas as perdas, perdas né? que aconteceram, mas o que aconteceu no pós-pandemia em termos de estrutura? O que o hospital conseguiu ganhar em termos de estrutura? Porque naquele período do auge da pandemia foram leitos de UTI, principalmente instalados adicionalmente. Ficou algum leito de UTI adicional pós-pandemia? Sim, na época ali do auge, né, da Covid, a gente conseguiu habilitar até 20 leitos. Habilitamos 20 leitos de UTI Covid. Depois, só que sempre a gente, quando implantou os leitos, já sempre ficou focado na questão da UTI geral, por ser uma necessidade, né, na região. Então, a gente conseguiu ter todos os equipamentos, todos os serviços de retaguarda, porque simplesmente não é uma estrutura física. É como você falou, tem toda a parte humana de profissionais qualificados que tem que dar esse suporte de exames, né, de atendimento para a população. Então, a gente conseguiu continuar com 10 leitos, que saiu a habilitação, e isso foi um ganho e um avanço para a população do município de Indaial e da região, né, porque a gente viu a falta de leitos no auge ali da Covid, e agora a gente está conseguindo manter esses leitos. Lógico que no início a gente é tudo muito novo, a gente também aprende todos os dias, né? De como lidar, o que fazer, o que melhorar. E a gente vem trabalhando nessa linha. A gente conseguiu ali manter os 10 leitos, a gente conseguiu ter uma qualidade na retaguarda dos atendimentos de profissionais qualificados, que a gente faz procedimentos no Hospital Beatriz Ramos que antes nunca eram feitos, né? Por exemplo, uma artrodese de coluna, que é um procedimento de alta complexidade, mas o hospital tem condições, sim, técnicas e humanas de fazer esse procedimento. Então, agora a gente está buscando, junto ao Estado, a habilitação desses procedimentos de alta complexidade em ortopedia, porque todos os acidentados da 470 entre a Piúna e Blumenau vão para o Beatriz. Então, é essa questão que a gente tem que buscar recursos
conseguir manter as contas aí. Manter as contas em dia. Né? Quantos funcionários hoje prestam serviço aí através do Hospital Beatriz Ramos? 340 seletistas, né? E a gente tem toda a parte de prestadores de serviço. 340? 340. Poxa, é São muita gente. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sábados, domingos, feriados é de porta aberta. Isso é uma empresa de médio porte aqui da nossa região, né? 340. E prestando esse serviço tão importante para a nossa região, para a nossa comunidade. Anica, quero agradecer a tua participação, Adriane Ferrari, administradora do Hospital Beatriz Ramos, parabenizar mais uma vez aí pelo trabalho, por esses 4 anos, por todas essas mudanças que aconteceram efetivamente ali no Hospital Beatriz Ramos, que é tão importante aqui para a nossa região, e desejar sucesso na sequência do trabalho. Nós que agradecemos a oportunidade e aqui eu quero, se tu me permitires, mandar um abraço e um parabéns para Indaial, que hoje faz 89 anos, para todos os indaialenses nascidos de coração, que fazem com que Indaial seja a nossa Indaial, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade aí.